E sejam bem-vindos agora na província de Rio Negro, aqui na Argentina. A gente acabou aqui de comer as maçãs, né? Ou melhor, deixar as maçãs e comer o que dava para comer, né? Aqui no controle fitossanitário entre a província de La Pampa e Rio Negro. E aí agora a gente segue, né, por 100 quilômetros até a primeira cidade que está aqui nesse nosso trajeto, que é a cidade de General Roca, né? Então, na verdade, a gente vai terminar esse vídeo aqui bem na chegadinha da cidade, né? E aí no próximo a gente vai mostrar então o corredor, né, que existe de muita plantação em direção então a Neuquén e outros lugares ali também. Rio Negro, né? A província de Rio Negro, né? É uma das 23 províncias que compõem a República da Argentina, né? E é um dos 24 estados autogovernados, né, que compõem aí o país. Ela está localizada ao norte da Patagônia, fazendo fronteira ao norte com a província de La Pampa, que é essa que a gente está passando por aqui ainda, né? Que acabou de passar, na verdade, e agora a gente já está na província de Rio Negro, né? E a leste aí com Buenos Aires e o mar Argentino, né? Ao sul faz fronteira aí com Chubut, né? E a oeste aí com a República do Chile, né? E também com a província de Neuquén. Tem aproximadamente 203 mil quilômetros quadrados e é a quarta maior província da Argentina, atrás aí apenas das províncias de Buenos Aires, Santa Cruz e Chubut. Devido à sua população, é a província mais populosa da Patagônia Argentina, com seus 3,7 habitantes por quilômetro quadrado, e é o quarto menos densamente povoado, à frente aí de Chubut, La Pampa e Santa Cruz, né, que são os menos densamente povoados. A província, né, de Buenos Aires, a província aqui na região, né, que era o distrito de Patagones, a maior parte, né, do limite foi definida aí pelo meridiano 5 de Buenos Aires, né? E esse limite aí chegou-se então ao que tem hoje, né? Foram feitos várias readequações da província até que chegou o que existe hoje, né? E isso aí foi tudo acertado em 1969, né? Onde foi colocado aí todos os limites entre as províncias de La Pampa, de Mendonça, de Neuquén, né? E todos eles foram anexados e coordenados aí melhor nesta época. As províncias de Rio Negro e Neuquén, que é a próxima que a gente vai passar aí também, Rio Negro a gente vai passar rapidinho aqui, daqui a pouco a gente fala mais um pouco dele, porque a gente vai voltar para Rio Negro, mas aí a gente entra em Neuquén, né? Então, essas duas províncias, Rio Negro e Neuquén, mantêm diferenças fronteiriças, né? E em 1883, a linha divisória entre então os dois territórios nacionais foi estabelecida como uma extensão da linha que divide a província de La Pampa e Mendonça, que foi denominada aí na época de X-meridiano, oeste de Buenos Aires. E devido à melhoria dos meios de medição, né, isso já na década de 60, Rio Negro acabou sustentando que a linha deveria percorrer cerca de 12 quilômetros a oeste daquela estabelecida lá atrás. E aí acabou que reivindicou uma faixa dessa terra de cerca de 193 mil hectares, com 110 quilômetros lineares. Neuquén rejeitou a afirmação de Rio Negro, argumentando que o limite não poderia ser modificado cada vez que surgisse um novo avanço para medir a localização do meridiano. E em dezembro de 69, o governo do general Juan Carlos Onganía concordou com Neuquén através aí de um decreto,
E esse decreto, né, que foi rejeitado por Rio Negro por ter sido emitido por um governador de facto, né? E a área disputada inclui as cidades de Octávio Pico e São Patrício de Xaná. Ambas as províncias também disputam a ilha de Manzano, que está localizada à margem esquerda do rio Neuquén, e a poucos metros aí da zona urbana de Barda del Médio, que é o povoado ali de Rio Negro, e em frente à Vista Alegre, que é o povoado de Neuquén. Com o ressecamento do braço do rio, que separa a ilha do território do Rio Negro, ela perdeu a condição de ilha e passou a ser reivindicada por Rio Negro. Então reparem que a história, né, até entre as províncias é meio confusa, né? As pessoas brigam até por uma terra que, igual vocês olham aqui, né, não tem nenhuma serventia, né? Se for pensar, você não vê ninguém morando. A gente vai andar agora por 100 quilômetros aí e você não vai ver praticamente nada em volta, né, da rodovia. E as pessoas, né, ficam o tempo inteiro disputando pedaços e pedaços de terra. Outra coisa muito interessante que a gente vai observar, a gente subiu um pouquinho agora, né? Com relação ao que a gente estava andando no dia anterior, a gente vai ter uns sobes e desces aqui, e você vai olhando ao longe, você não vê nada de montanhas estrondosas como vai ser, né, a Cordilheira dos Andes e tudo mais, aquelas montanhas que a gente fica esperando. Você vê lá ao fundo algumas montanhas, mas nada ainda igual a gente imagina e espera, né? E isso é um fato muito, muito interessante. Devido à sua localização, né, geográfica, a extensão leste-oeste do Rio Negro é uma das províncias argentinas com maior diversidade geográfica. A maior parte do território tem um clima frio e seco. Na serra chove, né, bastante, e o inverno é bastante rigoroso. E já o verão apresenta altas temperaturas que podem variar aí, né, por exemplo, de menos 25 graus e pouco mais de 45 graus, dependendo do local, né, dentro da própria província. Na área da serra prevalece a floresta fria, chamada Floresta Andina Patagônica, que é para onde a gente está indo, né, a região lá de Bariloche, por aí vai, com a abundância dos coiúes, os ciprestes, os maitenes, né, e outras árvores também que são presentes lá. E já nas regiões mais úmidas predomina a selva valdiviana, que se difere da anterior pela presença de samambaias, musgos, trespadeiras e epífitas. Nos planaltos, porém, a vegetação predominante é de arbustos duros e baixos e gramíneas ou tussacs. No inverno, a queda de neve é comum em toda a região, sendo mais perto, né, da cordilheira. Então aqui a gente está na região mais do planalto, né, onde tem esses arbustos aí, né, mais duros e baixos. Uma coisa muito, muito interessante que a gente descobriu sobre Rio Negro, que aqui existe um corredor tornado. Parte do norte e nordeste da província está localizada no que eles chamam de corredor de tornados, que é uma área onde tornados e tempestades severas são frequentes no verão. E recentemente, né, nos últimos anos, tem sido dada uma importância a essa área devido ao aumento desses fenômenos extremos, onde causam muito pânico na população quando são avistados. A maior parte dos registros desses fenômenos são de tempestades severas ou microbursts, né, que são ventos muito fortes que descem em uma área muito localizada, causando inúmeros danos. Tem também as tempestades de granizo, que também são um fator amplamente observado na área do meio do vale. Alguns registros de tornados, só para ter uma ideia, né? Na sexta-feira, do dia 5 de novembro de 93, um tornado de categoria F1 atingiu a área de Allen, no alto vale do Rio Negro, causando a perda total das plantações de frutas devido ao enorme granizo de 10 centímetros que caiu. Pensem no tamanho da bolota de gelo. O tornado passou pelas fazendas, danificando os choupes, deixando sem folhagem e partidos ao meio.
Não houve vítimas, né, pelo menos, pois ocorreu na periferia da cidade. O fenômeno ocorreu no mesmo ano de extrema e extensa onda de tornados em Buenos Aires, né, isso lá no ano de 93, onde ocorreram mais de 300 tornados em uma noite. Pensa que loucura. Outro registro de tornado foi no domingo do dia 4 de março de 2012. Um tornado F1 também atingiu a pequena cidade de Cardenal Cagliero, no extremo sul aqui da província de Buenos Aires. O evento causou aí a destruição de uma loja de ferragens, danificou muitas árvores, né? E anteriormente ao evento atingiu parte de uma conurbação viedma, né? Que é essa região que a gente vai estar passando aqui, lá na região mais próxima, né? Como se fosse a capital aqui de Rio Negro. E isso danificou muitas árvores, né? E estragou postes de luz. E felizmente, né, não houve mortes em nenhuma das cidades por onde esse tornado passou. E um outro registro também, que foi na tarde de 7 de novembro de 2013, onde um tornado também de categoria F1 atingiu a área da fazenda e o bairro Union, na cidade de Rio Colorado, causando, né, a quebra de árvores, casas, né, de repouso e armazéns também foram danificados. E também não houve mortes. Então, em meio a essa situação climática severa, a cidade de General Conesa sofreu também o impacto de um enorme tornado, até o momento não catalogado, o que causou danos às cidades, mas não houve feridos ou mortos, né? E esse tornado aí ocorreu aí também no dia 21 de janeiro de 2016. Então, são tornados que acontecem na época até do verão, né? Que é exatamente essa época que a gente está trafegando por aqui. Mas graças a Deus, olha que céu lindo que estava, né? Que manhã maravilhosa que a gente estava aqui e a gente não passou por nenhum perrengue desse tipo, né? Na província, aqui na província de Rio Negro, né, está localizado o sítio arqueológico também El Trebon, que fica lá em Bariloche, né, que é um abrigo rochoso, tipo caverna, com uma arte rupestre e restos de megafauna, com marcas, né, de consumo humano, que forneceram evidências da presença humana datada de 10.500 anos atrás, né, durante o início do Holocentro. Isso mostra que, pelo menos a partir daquele momento, o território foi povoado por humanos. Provavelmente os primeiros colonos foram anteriores, mas as evidências materiais não foram preservadas. Imediatamente antes da chegada dos espanhóis, esse território então era habitado aí por diferentes povos, que seriam conhecidos coletivamente como Puelches, ou como Patagones, e que mais tarde foram incluídos no complexo Tehuelche. Na zona andina viviam Puelches, Poias e um grupo nômade lacustre, que os espanhóis chamavam de Peguenches, e poderia estar relacionado aos chamados antigos Peuenches. Passou-se então pela era colonial, né? Sabe-se aí que Hernando de Magalhães, né, foi foi o primeiro europeu a percorrer suas costas, né, em 1520, e em 1670 o padre Nicolas Mascard estabeleceu a missão Nauel ao Api, às margens daquele lago, né? A gente vai passar próximo ele também quando estiver descendo para o Ushuaia. Mais tarde houve outros empreendimentos religiosos e em 1779 Francisco de Viedma fundou Mercedes de Patagones, que foi um dos estabelecimentos patagônicos, né, governados diretamente pelo vice-reino do Rio da Prata, criado menos de um ano antes. E aí, após a Revolução de Maio, né, tentou-se uma expedição para expandir as fronteiras até os rios Diamante, Colorado e Negro, isso lá no ano de 1815. E a próxima excursão nesse território foi durante a Campanha do Deserto, comandada aí por Júlio Argentino Roca. A população,
né, de acordo aí com o censo de 2010, a população aí estava em torno de 638 mil habitantes, né? Já o censo de 2022, essa população subiu aí para 747 mil habitantes e aproximadamente 307 mil domicílios aqui nessa região. Os 10 municípios mais populosos da província, né, segundo esse censo, o primeiro é São Carlos de Bariloche, né, conhecido aí como Bariloche, tem 135, 136 mil habitantes. Depois vem General Roca, que é a cidade que a gente vai passar por aqui. Depois Simpolete, Viedma, Vila Regina, Allen, Cinco Saltos, Santo Antônio do Oeste, Os Bolseiros e Catriel. São os 10 municípios mais populosos, sendo que o 10º tem apenas 24 mil habitantes. Então imagina os menos populosos, né? Deve ter menos de 1.000 pessoas, né? A região, né, da Patagônia, ela foi criada então aqui no tratado assinado então na cidade de Santa Rosa, e o objetivo geral da região seria proporcionar o desenvolvimento humano e o progresso econômico e social, fortalecendo as autonomias providenciais na determinação das políticas nacionais e na disponibilidade dos seus recursos e no aumento do seu potencial produtivo, preservando a existência de benefícios diferenciais que sustentam o equilíbrio regional. E aí, né, a província de Rio Negro ela acaba entrando também junto com Chubut, Santa Cruz, Terra do Fogo, Antártida, né, províncias de La Pampa e Neuquén acabam entrando nessa parte já da região da Patagônia, né? Então aqui a gente já começa a explorar então, enfim, a região da Patagônia. Dentro, né, dessa região a gente tem os portos, né? Entre os mais importantes tem aí Santo Antônio Oeste e Santo Antônio Oeste, né, que fica em Viedma. Tem as rotas nacionais, as principais aqui, né, de toda a província são a Rota Nacional 3 e a Rota Nacional 40. Tem as rotas provinciais, Rota 1, Rota 5, 83 e por aí vai. Tem a ferrovia, né? A província contava com ferrovias ligadas à rede ferroviária nacional, mas esses serviços aí não foram continuados, né? E hoje aí não atendem mais aí alguns trechos. A economia, os principais complexos produtivos, né, que dinamizam a economia da província, acabam, né, explicando o PIB, né, o Produto Interno Bruto aqui, né, da província, e eles são basicamente ligados à fruticultura e ao turismo. Tem também a questão da exploração de hidrocarbonetos, da mineração, da pesca e da pecuária. Então, algumas dessas aí são as responsáveis pela grande economia. Lembrando que a fruticultura é concentrada em áreas de vale, né, e predominam as culturas frutíferas, maçãs e peras, pessoal. Então, lembra lá que falou lá que você não pode entrar com maçã? Tá explicado, certo? Possui também algumas hortaliças, como tomate e cebola, algumas frutas finas, como framboesa, cereja e morango. Inclusive, você consegue comprar essas frutas num preço mais em conta também, né, aqui por essa região que a gente vai passar. Já a pecuária, ela acaba se desenvolvendo, né, de forma intensiva, onde são enviados bezerros para invernada em regiões da província, né, aqui próximo à província de La Pampa, né, onde esses gados eles acabam sendo engordados, né, para o abate. O turismo, né? Nas últimas décadas, o turismo tornou-se uma grande fonte de renda aqui da província, especialmente para as zonas andinas e costeiras. As principais cidades turísticas, né, são Las Grutas, no litoral, e São Carlos de Bariloche, lá aqui na Cordilheira. As áreas turísticas mais desenvolvidas da província são
né? A zona serrana, onde se destaca a cidade então de Bariloche, com belas paisagens, a gente vai passar por lá e vai falar um pouquinho, e ampla infraestrutura turística. Faz fronteira aí com o Parque Nacional Nahuel Huapi, né, que foi o primeiro aí da Argentina, e fica ao sul da cidade de El Bolsón, famosa pelas suas florestas e montanhas verdes e seu clima ameno. Além dos visitantes nacionais, esta região atrai numerosos turistas estrangeiros, principalmente do Chile e do Brasil, bem como também da Europa, Ásia e Estados Unidos. Já a costa atlântica, né, onde abundam aí belos areais com uma oferta complexa e um fator adicional, ter alguma das águas mais quentes do país devido ao aquecimento das águas no extenso banco de areia, atingindo até os 25 graus. Esta zona não recebe tantos turistas estrangeiros como a zona serrana, mas é um destino turístico muito importante a nível nacional, o que atrai aí todos os anos milhares de turistas de todo o país, principalmente do resto da Patagônia, que aproveita o fato aí de ser, né, o único local da região onde as águas são próprias para banho. E aí dentro dessas cidades tem Las Grutas, Praias Douradas, Costa Dourada, El Condor, La Loberia e Santo Antônio Oeste, né? E os principais pontos turísticos, né, e cidades aqui de Rio Negro tem São Carlos de Bariloche, né, dispensa comentários. Parque Nacional Nahuel Huapi, tem os Bolseiros, tem as Praias Douradas, O Manso, o Foiel, Vila Mascardi, Colônia de Catedral, Cerro Tronador, Dina Huapi, Planalto de Somoncura, Vale do Rio Negro e Viedma. São alguns dos lugares aí que você pode aproveitar, né, na sua hospedagem, né, e na sua passagem aqui pela província, né, de Rio Negro. Vamos seguindo então agora, né, rumo a cidade aí de General Roca, né? Vamos chegar lá e aí agora vocês vão ver que daqui para frente a gente vai pegar algumas paisagens bem interessantes e bem bacanas aqui rumo então à cidade de Bariloche e La Angostura. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!